Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui mais um episódio do Tráfego Cast, mais um episódio épico do Tráfego Cast. E hoje, na gravação, temos eu e Demetrios. Mas antes de passar aqui para o meu amigo Demetrios, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Eu quero falar do nosso patrocinador Opera Pro. A Opera Pro hoje, a Opera Pro faz toda a parte de um sistema de gestão para projetos e processos dentro da empresa. Então, para você que precisa fazer a estruturação de processos, de projetos, acompanhar as pessoas que estão trabalhando na sua empresa, para você entender como que a sua liderança pode jogar luz sobre a operação, a Opera Pro é o ideal. Então, a Opera Pro tem todo um sistema já validado por grandes players do mercado. Agora sim, fala Demetrios, meu amigo. Salve, Tudo Rodrigão, salve galera, sou o Demetrios, já me conhecem aqui. Hoje no episódio a gente vai falar sobre os principais erros que os clientes, que a galera que contrata um gestor de tráfego traz pra gente. E a gente vai comentar, né, quais são esses erros, o que a gente acha que precisa ser feito para corrigir e assim por diante. E aí, Rodrigo, já te pergunto, qual que é o primeiro erro que a gente vai falar hoje, que a gente vê aí acontecer muito, que a galera traz pra gente? Cara, e é importante porque a gente trouxe esse episódio justamente porque, como eu e o Demetrios, a gente tá ali com alguns clientes, né? A gente vive há muito tempo isso daí, então a gente recebe dos clientes, pô, isso daqui, aquilo outro. Então a gente começa a pegar e entender quais são as principais coisas que sempre se repetem, né, Demetrios? Uhum. E eu vejo que uma das principais, a primeira que eu queria trazer, cara, é quando o gestor de tráfego tenta inventar muita moda, né, mano? E o que é isso? E muita coisa do que a gente vai falar aqui vai parecer muito óbvia, que você vai falar, não, eu já sei disso. Mas, cara, muita gente que já sabe, que está há muitos anos, pega e acontece isso daí. Erros acontecem, às vezes distração, às vezes está com muito cliente, enfim, tem vários E o que é problemas, né, legal de envolvidos nisso. trazer é para você ter a clareza de que ainda acontece e está cada Uhum, vez mais comum. Eu tenho visto, né? Eu entro uhum, em contas para dar uma olhada, sempre os mesmos erros, cada vez tem mais erros, né? Então é mais é, para ter clareza. Ah, parece óbvio, o cara fazer uma campanha errada hoje, não é a campanha em si não está errada, né? Mas a forma como que fez, talvez, porque o mercado foi mudando também, né? exato. Falei. Para mim, cara, o primeiro, e aí, cara, é normal acontecer e trazer, principalmente quando o cliente começa a entrar nas contas, do gestor de tráfego, ele querer inventar moda. Então, às vezes, ele entra, ele olha ali e ele quer falar, não, mas eu tenho o meu método de tráfego que é muito melhor. E a minha visão é, cara, pega o que já funciona e melhora, né? Uhum. Usa o que já funciona. Tá? Então, os melhores criativos que já funcionam, você pega, e não apenas do lançamento anterior, pega 3, 4, 5 lançamentos, pega os criativos, analisa, Entende? mesmo, aí você pode até falar assim, ah, mas eu não sei se esses criativos convertiam, esses criativos traziam lead. Beleza, vamos testar, não deixa um volume lá em cima deles, mas testa eles e aí você converte, você vai ver. Uhum. Então, os melhores criativos, os melhores públicos, analisar eles de perto mesmo, né? Não só analisar ali, quanto que ele converteu, ver a taxa de conversão, ver o quanto as pessoas assistem dele, como que ele trouxe de CPM, o CPL, etc. Então, na minha visão, né, não inventar muita moda. Pega o que funciona e usar o que funciona para escalar, sabe? Uhum. Porque acontece, né, cara? A gente vê ou a galera quer inventar moda e aí tudo que foi feito ali, o pessoal pega e, não, eu tenho a minha metodologia que vai e constrói algo e nem sempre dá certo. Ou a pessoa pega, sei lá, um ou dois criativos que mais funcionaram só no último lançamento, aí o cliente começa a sentir falta, ele fala assim, cara, peraí, tem um criativo que eu sempre rodava, pô, que ele era muito bom, cadê esse criativo? Uhum. E isso acontece muito, né, cara? E aí, a postura que o cara tem que ter, ele é o dono da performance. Então, ele tem que estudar, sabe? Ele não tem que chegar lá e fazer as campanhas dele. Ele tem que estudar o que aconteceu, É. entender o contexto, fazer muitas perguntas. Toda vez que eu entro numa conta, eu sou o cara que mais pergunta. Eu faço 10 perguntas, o cara fala, caramba, Demetrios, quantas perguntas está me fazendo? Justamente porque quanto mais eu entender do que aconteceu e do que é esperado, melhor eu vou fazer. Então é um erro comum o cara chegar e falar, não, é assim que eu faço e beleza. É, Principalmente em lançamento, que é é, muito complexo, né? Quando é negócio local é um pouco mais fácil. Agora, lançamento é complexo, né, uhum, cara? Então, e acontece muito isso, assim, do gestor inventar. Claro que você tem que trazer algumas coisas, né? uhum, Você tem que trazer, tipo, cara, eu quero criar uma estruturazinha de teste para escala, eu quero colocar um público novo, legal. Mas você tem que trazer ali também o feijão com arroz que já vem funcionando
desse cliente, né? Pô, os melhores públicos. E como você falou, você tem que estudar a fundo isso daí, né? Você tem que imergir nas campanhas dele ali e olhando por dia. Daí depois você simula olhando por semana. Aí você vai entendendo qual foi a diferença. Aí você pega ali os anúncios, você mede ali, né? Quem trouxe mais volume versus quem está trazendo custo, né? Ah, o custo desse daqui ficou mais alto. Pô, mas ele trouxe um volume gigante de escala. Vamos tentar para ver se não baixa o custo. Vamos cruzar ele junto com outro público que talvez não foi usado, sabe? Uma parada que eu vejo é que o pessoal, eles criam as campanhas de forma correta e cada vez mais está se tornando mais estratégico no mundo de infoprodutos, se é lançamento, high ticket ou perpétuo. Eu vejo que cada vez mais está se tornando estratégico o tráfego, né? Total. Porque está ficando muito competitivo, não é mais criar a campanha corretamente. Você precisa ter ali uma intenção de como que eu vou alocar essa verba e o que eu vou anunciar de fato. O copy escreve, mas você é o dono da performance. Você precisa direcionar como que está sendo gasto, ter clareza de como está sendo gasto. Para quem está indo essa comunicação do copy, né? Porque senão você vai ser o cara que vai construir a campanha, pode estar certo. Se eu entrar lá, não existe nenhum problema de tráfego quando se fala de campanha. Mas existe um problema muito macro de estratégia, do que está anunciando, do resultado que está tendo, de análise, né? Exato. E aí a galera fala, pô, o cara não olhou o passado, eu senti que a gente não testou tanto o que funcionava. E aí fica aquele gap. Putz, eu trouxe uma pessoa, o cara tá fazendo tráfego, mas tem um gap gigante que ficou, né? Se o cara tivesse estudado, perguntado, não teria, talvez. Porque o que acontece? Aí o gestor ele fala, não, mas eu olhei, eu peguei os melhores e tal. Aí quando você entra junto com o gestor na conta, fala, beleza, então vamos olhar junto. Aí começa a ter aqueles, não, é real, isso aí eu não tinha visto. É verdade. Aí fica muito aquilo, pô, será que é por distração? Será que, né? Então, porque isso valoriza muito, né? E o cliente, ele sabe o que funciona. Por mais que ele não seja estrategista nada, ele é o dono do negócio. Então, ele sabe o que realmente também funciona, né? Então, ele vai saber tirar, ele vai saber falar sobre isso daí e te trazer. Então, na minha visão, cara, é essa parte de olhar a fundo o que realmente funcionou, replicar e colocar algumas melhoras, sabe? Não inventar moda. Então, olha lá, pega de 3, 4 lançamentos anteriores, melhores anúncios, puxa esses melhores anúncios, melhores públicos, puxa eles, faz um filtro, distribui dentro da verba que você vai usar e coloca para rodar. Explica para o cliente, isso é muito importante, cara. Falta de alinhamento também, deixa esse gap, aumenta esse gap. Então o que você faz? Cara, pegou os melhores públicos, pegou os melhores anúncios, antes de ir para lá, mostra para o cliente, fala, a gente vai usar esses anúncios, a gente vai usar os públicos, tem alguma coisa que você sabe que funciona, que não sei o que não está aqui dentro, que dá para a gente usar? Né? Perguntar, mano, analisar e perguntar. Exato. E aí, ou faz ali o planos e pedidos, faz uma planilha, mostra para ele e fala, cara, aqui na planilha tá tudo que eu separei de criativos que já dão certo, que a gente vai usar, e aqui estão criativos novos para gravar. Ele vai olhar e ele vai entender, né? Porque às vezes você já está há muito tempo com o cliente, show, aí nem precisa disso. Mas quando você está ali no segundo ainda, ou no terceiro lançamento, o cliente ainda não está 100% com confiança. Ainda mais quando ele acabou de trocar de gestor de tráfego, porque na cabeça dele, tráfego era o problema, sabe? Então puxa ele, conversa, apresenta, fala, cara, quero 1 hora do seu dia aí para mostrar o que eu selecionei, que eu quero ver de você. Você fala, não, tem esse outro, entendeu? Então eu creio que isso é muito importante. Você é o dono, né? Tem que ter essa postura de dono, assim. Imagina, você que é gestor de tráfego, imagina que você, alguém vai assumir sua conta, você como especialista, supondo aqui. O que você espera que o gestor de tráfego faça? Que ele estude, converse com você, vê o que rodou. Então, tem que ter essa postura com os outros, né? Exato, exatamente. Então, é a famosa concepção, que a gente tem até um episódio aqui sobre isso. Só sobre concepção de então, tráfego. Imagina, se você chega e faz todo esse trabalho e comunica, então tem esse trabalho de comunicação e tem esse alinhamento prévio, às vezes sempre de forma proativa, e ainda o cara não espera isso, antes de começar, você já mostra que você tem domínio do que você está fazendo. Você faz a concepção de tráfego, mostra para o copy, para o estrategista e para o dono que do você negócio. Estudou e falou, é isso que aconteceu, na minha visão, dá para fazer assim, de forma daqui em diante. O que você, expert, acha? Você acha que faz sentido? Você, estrategista, você acha que faz sentido? Olha o nível da conversa e todo mundo se alinha para começar
uma próxima campanha mais assertiva. Exatamente. Aí isso daí não vai existir, né? Se for feito isso, não vai aí, cara, existir. você diminui muito o gap, né? Porque erros podem acontecer. Porque tem os erros e as falhas, né? Os erros, ele acontece, a gente testa muito. Normal, falha é quando a gente sabe o que tem que fazer e por algum motivo da vida a gente não fez, né? Então a gente diminui esse gap ali de erros e falhas, sabe? Junto com o cliente, e aí melhora bastante, né, mano? Principalmente infoprodutos. Negócio local, acho que fazer concepção você tem que fazer também, mas normalmente Mas não tem essa infoproduto é mais complexidade. complexo, cara. Infoproduto é mais Muito complexo. mais, não. E aí tem outros temas, né, Demetrios, que a gente tá conversando. Que outra coisa tem, Demetrios, que a gente sempre conversa, que a gente traz e fala, cara, isso aqui precisa melhorar. Pô, o cliente falou isso. Tem outra coisa que vem aí na sua Eu cabeça, acho que mano? é alocação de verba. Tá ligado, né? Alocação de verba a galera erra. Acho que não tem lógica nas campanhas, a galera erra. O que é não ter lógica, por exemplo? É tipo assim, eu entrei numa conta essa semana, a pessoa falou, Demetrios, analisa lá pra mim, me dá a sua opinião. Aí eu entrei lá, na Meta e no Google, eu entrei e de cara eu já consegui entender que a pessoa não tem experiência no que ela está fazendo, sabe? Ela construiu a campanha de forma correta. O que é construir a campanha de forma correta? Ela selecionou lá público quente, público frio, explorou e etc. Colocou lá os criativos. Isso não está errado. Mas quando eu entrei, não existia uma lógica ali que fizesse com que ele pudesse maximizar o resultado. Porque uma coisa é você ter 2.000 por dia, você divide em 4 campanhas, roda a captação, custo por lead, beleza, rodou. Agora, para você maximizar isso, você precisa ter estratégia, você precisa ter lógica. Então, por exemplo, eu entrei nessa conta específica no Google, tinha uma única campanha com todos os públicos agrupados e todos os criativos ali. A captação toda. Tá errado? Tá trazendo lead? Tá. Mas olha que o tanto que dá para ser explorado buscando maximizar. Então, você tem uma lógica para testar, uma lógica para escalar, quais audiências usar no teste, quais audiências usar na escala. O cara é forte no YouTube ou não? Ele é uma audiência construída em lançamento. Então, quando eu entrei lá e vi essa única campanha, eu falei, tem um gap aqui que dá para explorar mais, provavelmente maximizar esse resultado. Talvez no curto prazo, em 10 dias, dá para talvez trazer um lead custo menor? Talvez não, por outras consequências ali. Mas que eu acho que dá para aprender e ter estratégia para maximizar. Aí eu entrei na Meta, beleza. Tinha lá, sei lá, X campanhas, público frio, público quente. Aí tava lá agrupado o conjunto de anúncios com 10 criativos. Ele pausou, deixou o melhor. Aí tinha uma outra campanha com as mesmas audiências. Parece um Ctrl-C, Ctrl-V, digamos assim. Aí, tipo assim, tava o melhor em cada campanha rodando. E eu olho aquilo e falo, tem muita coisa que daria para fazer aqui e não foi feito. Então isso me mostrou que não teve tanta estratégia, tanta lógica e sim em cima do tráfego. Então, e para o cara ter falado para eu dar uma olhada, ele não estava sentindo segurança, não estava satisfeito, ele não tinha clareza se estava sendo feito é bom. Então, nesse cenário que, se você acabou de chegar no projeto, a pessoa ainda não tem confiança, o que é natural, ela não te conhece, ela te contratou, você tem que trazer os pontos. A gente está assim, fiz dessa forma, aconteceu isso. Então, sabe? Então, a estratégia, faz sentido, alocação de verba, criativo, você tem que trazer, essa parte de alocação, sabe? cara, é muito louco, porque também parece um negócio que você fala, não tem, eu sei, tenho que gastar tanto por dia, é isso que eu vou gastar. Mas tem que ser estratégico tem também, que ser, porque, mano. por exemplo, quando eu distribuo, né? Então, vamos supor, eu tenho lá R$2.000 para gastar por dia durante 10 dias, né? Então, eu tenho 20 mil. Eu sei que nos primeiros dias eu não vou gastar isso. Nos primeiros dias você não gasta quanto foi planejado, né? Porque os primeiros dias você está começando a crescer, começando a dar escala, né? Então você tem que entender, cara, vou tentar criar não em linha reta, né? E eu tenho que todo dia estar atualizando, todo dia eu tenho que ver qual é o meu pacing, né? Qual é o pacing que eu tenho para gastar? Pô, legal. Qual minha campanha está mais escalando? Quanto eu vou desse pacing que eu tenho para gastar? Eu vou deixar 15% em verba de teste de criativo lá dentro, e aí eu vou deixar 80% de escala e 5% eu deixo para outras coisas ali, de repente que precisar e tudo mais, ou no sprint final, né? E eu falo sempre assim, cara, entende o comportamento do seu público depois do lançamento. Porque para você entender quando que é melhor dar aquela esticada. Então eu vou captar durante 4 semanas.
primeira semana é boa para esticar, o público da primeira semana é o que converte lá. Não, é a última semana. Claro que você vai ter um jogo de equilíbrio, porque não adianta também se falar, o da última semana é o que mais compra. Então eu vou esperar, na última semana eu ponho 90% da verba. Não é assim. Você pode se lascar. Né, você tem que ir tendo equilíbrio, deixa uma parte maior para a última semana, mas durante as outras semanas você vem dentro do pacing ali, né? Pelo menos para você poder ter tranquilidade se der alguma coisa errada na última. Então, realmente, essa distribuição de verba, e acontece, cara, às vezes você tá lá na estratégia tal, você tá numa corrida em várias outras coisas, você confiou no gestor, aí você fala, cara, a gente não combinou de gastar 100 mil? Por que gastou 115? Passou um pouco. Tipo, não pode rolar, né? Isso daí. Uma coisa é falar, cara, vai passar ali R$ 1.000, 1.500. Outra coisa é passar 15. E eu já passei por isso com gestores muito experientes. E o gestor não tinha explicação. Ele, passou. E, mano, normalmente, 90% dos casos, quando começa a primeira semana, é uma semana que vai oscilar muito, que você tá testando muita coisa nova, né? Então, não faz sentido você gastar de forma linear a campanha inteira. Você sabe que ali vai ser pior. Você vai gastar tudo igual? Não, sabe? Então, estratégia, assim, e comunicação, né? Por todo lançamento que eu vou fazer, eu falo, essa primeira semana vai oscilar, provavelmente vai vir mais caro do que a gente alinhar planeja. A expectativa nesse sentido. Então, aí no primeiro dia que rodou, no segundo dia de manhã, eu já dou um overview sem ninguém me perguntar. Porque aí eu falo, galera, aconteceu isso, conforme esperado, foi mais alto, mas eu já identifiquei alguns melhores. Então, comunicação e estratégia. O lance do overview traz muita segurança, né, cara? E por mais que tenha um dash, o que acontece? No lançamento, pensa que a pessoa tá colocando uma grana, que não, ela tá meio que colocando, vou colocar 200 mil em 2 meses, em um mês, sem receber nada. Então, cara, é um risco muito alto que a pessoa vai ter, muito alto. Diferente do negócio local que você vai pôr no dinheiro, vai ter no retorno, né? Então é um risco muito alto. E aí o que acontece? Quando você não tá ali todo dia no grupo mandando os dados, o que tá acontecendo, você fica 2, 3, 4 dias sem mandar nenhum dado do lançamento, o que acontece? A pessoa vai começar a não ter segurança. O dono, o expert, o CEO, o que está acontecendo? Ele vai falar, peraí, já foi aqui, eu bateu já no meu cartão aqui R$50 mil em 5 dias. E ninguém falou nada, o que está acontecendo? Por mais que as coisas estejam bem e que tenha dashboard, normalmente ele não vai ficar olhando o dash, são poucos que ficam ali, né? Então é importante o lance de você estar passando todo dia o que está acontecendo, porque realmente quando todo mundo ficar mudo 4, 5 dias, a impressão que dá é que, cara, deu alguma coisa errada e ninguém quer falar para não tomar bronca. Tá fugindo. A partir do momento que você vai falando todos os dias, você vai tendo ali, por mais que a coisa ficou ruim, cara, tá todos os dias, as pessoas estão vendo o que tá acontecendo. E não passar só os números. Fala os números, mas fala qual que é a sua visão. Então, a CPL tá tanto, a escala tá tanto, tá a conversão, isso. Esse é o pacing, fala sempre o pacing. Então, nesse ritmo que estamos, vamos chegar a tanto. Projeção final E traz a sua visão. A gente tá com problema assim de anúncio, o CPM tá muito alto por esses fatores, nós vamos fazer isso aqui para tentar baixar. Então, como que está, aonde vai chegar e o que vai ser feito. Porque aí você ameniza muito mais o impacto desse atrito, né, Demetrios? E, mano, sempre vai ter problema, sempre vai ter coisa que corrigir, melhorar, mas aí a clareza aterriza todo mundo, né? Traz todo mundo para a mesma página e todo mundo trabalha sabendo que precisa ser alinhando feito. expectativas, né, Demetrios, em cima E um disso. outro erro, Rodrigo, que a galera sempre fala em cima disso, que é falta de registrar os testes e falta de levantar a mão, sabe? Tipo, é em cima disso que a gente tá falando, tipo assim, deixar estourar para depois falar, sabe? Esse que entra no lance do medo de não tomar bronca, de não estar vendo no dia a dia. O lance dos testes, cara, é muito louco isso, porque todo mundo vai falar, todo mundo faz teste. Eu acho muito, muito difícil você conversar hoje com um gestor ali, rodando um perpétuo, um lançamento, ele falar, eu não faço teste nenhum. Todos vão falar que faz, só que o lance não é esse. Fazer teste por fazer teste, o que adianta, cara? Não adianta nada, né? O que você tem que fazer? Você tem que registrar os testes, você tem que ter isso guardado, vamos falar entre aspas, num banco seu de dados, e você tem que tirar o que aconteceu desse teste. Então, por exemplo, se você tem ClickUp, Asana, Monday, seja lá o que for, cria um Kanban de teste. Né? E aí lá você registra, cara, qual foi o teste, qual foi a mídia que eu usei, qual que é o expert, por que eu fiz esse teste. Resultado esperado e resultado realizado. Exato, esperado e realizado. E ali você vai ter tudo.
Por quê? Porque você vai conseguir consultar, outras pessoas que entrarem novas na conta vão conseguir ver, e além disso, a hora que for pro debrief não é só número. Debriefing coloca lá testes que eu realizei de mídia, que deram certo e que não deram certo. E aí no próximo lançamento, você vai revisar o seu Kanban de teste, você vai falar, cara, desses daqui, qual vale a pena eu refazer e qual não vale a pena eu refazer nesse momento? Até porque, assim, pode ser que hoje não deu, dali 2, 3 meses vai dar certo. Se você tiver tudo isso registrado, você vai saber exatamente o que foi testado. Você vai conseguir trazer para o time, para o estrategista, para o expert, o que está sendo usado em cima dos testes que você viu. Porque a galera vai fazendo meio na cabeça. Ah, eu sei que isso é... Ah, mas não está registrado. E aí entra uma pessoa nova, ninguém sabe, né? Então essa parte dos testes não é só testar. É você testar, usar os seus testes, armazenar os seus testes e você saber falar o que foi e o que vai ser feito, sabe? Se a gente for observar, Rodrigo, todos esses problemas, erros, tá em quê? Em comunicação. Se tiver uma comunicação melhor, já diminui muito essa insatisfação ali, né? E tá em ter estratégia. Então, vou fazer como alocar verba, como que eu vou testar e o que funcionou ou não para eu poder direcionar a galera, né? O gestor, ele é cobrado pelo resultado da mídia. A gente sabe que muitas coisas influenciam a mídia, né? Então, se você não comunica, não levanta a mão, não tem estratégia nos testes, na alocação de verba, aí começa essa insatisfação. E aí, galera, é o seguinte, isso acontece muito, até hoje, todo lugar que a gente conversa, a gente fala com alguns gestores de tráfego, isso acontece toda hora. É óbvio, o gestor de tráfego precisa ter estratégia? Precisa. Aí a gente chega lá, a gente não vê. Não tem lógica nenhuma. Aí tem lógica, aí você tem que ficar perguntando, é uma lógica que só faz sentido na cabeça do cara. E que você não bate o olho e entende, né? Tem que ter clareza, mano. Cara, e o lance de levantar a mão, isso aí também é importante, não só na parte de tráfego, mas em todos os setores, né? Eu tive um exemplo agora disso, porque, por exemplo, o que acontece, cara? Você é o gestor, você tá todo dia ali, você tá vendo as contas. Você vê no primeiro dia, subiu o CPM, beleza. Subiu o CPM no terceiro, no quarto, no quinto. Isso influenciando ali direto o CPL, porque o CTR não está subindo. E aí você vê isso aí. Aí chega no sexto dia, você resolve falar... Ou às vezes o gestor nem fala, é descoberto. Alguém pega e fala, cara, tá muito alto isso daí, caiu, o que aconteceu? E o cara não levanta a mão. E o cara, tive um problema no meta ali e... Pô, mas você esperou 5, 6 dias, cara? Porque o leilão tá ruim. Essa é uma resposta também que... Mas, tipo assim, você esperou 6 dias, 5, 6 dias. Porque às vezes, cara, tem até um estrategista, mas, cara, o estrategista tá tendo que ajudar com customer service, tá tendo que ajudar com 1000 coisas. E ele não tá porque ele confia, ele fala, não, o gestor, ele vai pegar e falar, cara, olha só, o CPL subiu. Agora a pessoa espera, dá 6, 7 dias para falar, não, tá, deu ruim, não consegui controlar. Entendeu? Esse é o lance de não levantar a mão. E serve para vários times, né? Então, por exemplo, um time de vídeo. O time de vídeo sabe que todo lançamento tem formato para Meta e formato para Google, para editar. Aí, cara, às vezes o gestor se confundiu, o gestor de projeto, de tráfego, e só pediram um formato. E foi falado na estratégia que vai usar Google e Meta. Não custa o cara de vídeo levantar a mão e falar, gente, olha só, tá faltando tal formato. Vocês não vão usar, errou. Não. Aí faz toda a edição. Aí ele termina a edição, aí faltando um dia para começar o lançamento, ele manda os vídeos, aí o gestor de tráfego recebe só 9/16. Não adianta. Aí você fala assim, putz, cara, cadê o de YouTube? Ninguém pediu. Cara, mas você sabe como funciona. Faz 7 dias que você tá... Não custava você levantar a mão e falar, pessoal, eu acho que tá faltando formato. É isso mesmo? Na estratégia, por isso que eu sempre falo, todo mundo tem que estar englobado na estratégia para isso não acontecer. E mesmo assim isso acontece. Então, você falou na estratégia que você ia usar Meta e Google. E aí você vê que só vem pedido de Meta. Você não levanta a mão para falar, pessoal, não tem formato de Google. Vocês não vão querer mesmo? É isso? Entendeu? Então, esse é o lance de levantar a mão. Porque é muito... E às vezes eu entendo, cara, que o gestor de tráfego, a pessoa que está controlando os números, ele está receoso de falar, tá subindo e eu não sei o que fazer. Me ajudem. Só que é muito melhor você falar, gente, tá subindo e eu não consigo. Vamos analisar juntos para entender, do que você esperar 6, 7 dias. Aí quando o expert e o dono vai olhar, fala assim, mas você estourou a verba aqui, cara. E eu acabei de olhar, já faz 6 dias que tá estourando e você não falou nada. Nossa, esse é o pior, mano.
Ou você se Entendeu? antecipa e fala, galera, subiu, já estou falando, vou analisar com calma, com profundidade e trago um plano de ação, uma solução para esse cenário. Exato. Ponto, todo mundo sabe que existe um problema, você está analisando. Você não sabe, pede ajuda para o Não tem estrategista, problema fala com nenhum outro em pedir. gestor. Exato. O próprio expert pode sentar e falar, ó, teve uns lançamentos atrás Já que quando deu aconteceu. ruim eu criei isso. Vamos criar. Cara, não é demérito para ninguém Não, isso para. daí. Então o Não seja problema é o estrelinha. contrário. Entendeu? E tem gestor, cara, que também fica bravo quando você vai perguntar. Uhum. Ele acha que você tá desconfiando, cobrando, porque às vezes ele não fala nada, ele é aquele gestor mudo, né? O gestor mudo que só ele abaixa a cabeça e ele vai fazendo, né? E cara, em lançamento tem que estar o time inteiro se comunicando a todo É. momento. E aí você fala, cara, e aí, como que tá? Não, tá bem. Por que você tá perguntando? Tipo, putz, já Já aconteceu fica irritado já. Cara, já aconteceu de eu entrar em consultoria em cliente. E aí eu começo a perguntar, gestor, você tá fazendo esse plano? E a pessoa fica brava, cara. Fica brava. Não, aí eu já falo pro cliente, ó, esse gestor aí, cara, para mim um gestor que não sabe se comunicar, tchau. É. Ah, mas eu sei fazer ali, mas você não sabe se comunicar. Uhum. Então não, eu já tive cliente que demitiu o gestor de tráfego porque não falava com ela. Por mais que a pessoa sabia fazer o lançamento, sabe? Mas não falava. E ela ficou, eu sinto falta, não fala comigo. Quando eu vou falar, eu tenho medo de falar porque parece que eu tô fazendo alguma coisa muito errada, que o gestor de tráfego me olha com a cara de bravo, de desconfiado. Então, engloba nesses erros também a parte da comunicação, né, cara? Ó, se a gente fosse resumir, eu acho que atenção barra radar ligado, você tem que estar atento e com o radar ligado sobre tudo que está acontecendo em cima da sua área e de outras áreas, né? Comunicação, né? Você Total. antecipar, você falar de forma clara e E trazer honesta. estratégia também na comunicação. Eu falo que estratégia entraria em outro pilar já. Não, e outra seria estratégia de É. tráfego e qualquer coisa. Mas você tem que ter estratégia na comunicação, porque igual esse exemplo. Pô, você viu que deu um problema? Antecipa, comunica e fala que vai resolver. Né? Não você não precisa trazer 100% a solução ali, se você acabou de ver, sabe? Sim. Então, só de você comunicar ali, não ter medo, já ajuda. Porque o pessoal fala, beleza, eu tô sabendo, ele sempre fala, então tudo que tá acontecendo eu sei. Aí eu confio que ele vai resolver, né? Total. Então, esses 3 pilares ali, eu acho que se a pessoa consegue aplicar, ter atenção em cima disso, por mais que você saiba que precisa ser estratégico, por mais que você saiba que precisa se comunicar, olhe, né? Olhe se você está fazendo de forma certa, Sim. se dá para melhorar, sabe? Se você falhou numa semana. Às vezes acontece, né? Ninguém é perfeito. Mas esses 3 itens, se você aplicar, você consegue resolver esses problemas aí. Eu acho que são os 3 principais pilares em cima de vários. Esses pilares sustentam vários problemas e reclamações que acontecem. Então, você sabendo solucionar esses principais pilares, você sabendo resolver, ter atenção, e eu não digo nem solucionar, porque às vezes pode até não ser o problema, mas melhorar. E, cara, e transparência com o cliente, né? Tem cliente meu que me manda áudio e fala, Rodrigo, eu queria te falar um negócio, porque a gente sempre é muito transparente um com o outro, e a pessoa não consegue ser assim com o gestor de tráfego que está na conta, porque, né, então, a transparência, cara, tem que ser real em tudo. Cara, ó, não tô conseguindo, ó, isso aqui vai dar ruim, a gente não chegou, eu vou pensar, eu vou trazer. Então, entra na comunicação, né? Cuidado com o ego, cuidado com a vaidade aí, galera. Tem muita pessoa estrelinha aí que tá falhando por causa desse ego aí, eu vejo. Total. Né? Normal, Total. isso acontece com nós, vai acontecer, né? Não tem como. Então, não tem a Os vaidade. erros e as falhas acontecem. Os erros vão acontecer toda hora, porque você está testando muito, né? As falhas de vez em quando vai, cara. Às vezes você não tá num dia legal, você bolou alguma coisa, comeu bola e tal, mas você tem que assumir, trazer e explicar o que vai ser feito para melhorar. Esse é o lance. Não tem problema em falhar, né? O problema é você ir deixando. E aí passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 falhas. Aí é complicado. Agora, putz, falei, chega, conversa com o expert, troca uma ideia, fala, cara, realmente, errei aqui, desculpa, foi assim. O que eu vou fazer para melhorar? Isso aqui vai ser feito para melhorar e vamos pro jogo. Sabe? Não ficar guardando, escondendo, esperar o expert guardar tudo aquilo para um dia ele falar, não quero mais você. Porque acumulou aquele monte de coisa e não teve essa troca, essa transparência, né? Por mais que você fale, se você cumprir isso, é tão difícil achar uma gente boa, gente honesta, que segue esse requisito, que, mano, a pessoa não vai te largar porque você falhou, sabe? Não.
porque você tem outras coisas que é muito difícil. Quantas vezes a gente quer encontrar alguém e não acha, mano? Não acho, velho. Não acha. Não tem confiança, por mais que, sabe? Cara, eu queria encontrar mais um gestor de tráfego ali, braço direito, pra estar junto, É. porque vem muita coisa pra mim, muito projeto, e é difícil achar gente realmente fechamento, que tá junto, Que que tem é atenção, confiança, comunicação, estratégia, né? É, eu queria É ter, muito cara. treta, Eu mano. queria, porque é difícil, cara. E vem muita gente me pedir, me perguntar, e é difícil. Eu tenho alguns ali, bem, quando eu digo alguns, cara, dois, Cabe três, na mão. que eu indico mesmo e que estão em mais de 2, 3 projetos comigo. Mas eu queria ter mais gente, cara, porque é difícil. Aí, se você é essa pessoa, comenta aí, ó, que nós vamos te chamar. Boa. Mas, cara, vamos chegando no finalzinho. Esse episódio foi curtinho, né, Demetrios? Foi mais um bate-papo aí nosso sobre coisas que a gente tava conversando antes de entrar aqui. E aí, se você gostou desse episódio, comenta, curte, compartilha com outras pessoas. Já se inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Segue a gente lá no Instagram também, no Tráfego Cast. Aqui embaixo, se você quer nos contratar para uma consultoria, para prestar um serviço, alguma coisa, aqui embaixo tem um link que você pode preencher o formulário. Também tem o nosso link das planilhas. Então a gente tem algumas planilhas de tráfego que vão te ajudar muito. Você vai usar essas planilhas e todo mundo vai falar: caramba, essa pessoa é foda, hein? É foda. Então tem aqui embaixo o link das nossas planilhas também. É bem baratinho mesmo pelo custo que a gente teve, que a gente aplica. E é isso, né, cara? Deixa o seu comentário. E é isso, né, meu amigo? É isso, galera. Rapidão. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente no Insta lá. Tamo Boa. junto. Mais um Demetrios, episódio. valeu, meu amigo. Valeu, Mais um. Rodrigão. Valeu, Até mais. galera. Até a Valeu. próxima.